Bom, voltemos aos estudos de desmarascamento espiritual de obras espirituais das trevas, porque aos pregadores da prosperidade carnal e material é simples o que está escrito na palavra de Deus. A parte que vos cabe é a morte espiritual eterna e o sofrimento espiritual eterno dos seus espíritos humanos. Brincaram com Deus, zombaram das palavras espirituais de Deus, e eis que o preço vem. Continuando em Ezequiel, capítulo 33, no versículo 14, diz a palavra de Deus. Vocês vão acompanhar na Bíblia eletrônica, e eu vou aqui meditar na Bíblia de papel, que diz assim: Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, versículo 15, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Então você vê que a palavra de Deus ela é bem clara. Versículo 14 e versículo 15. Então você disse: se praticardes a verdade e a justiça, e não praticardes a mentira e o engano, a Bíblia diz que viverás, não morrerás. Mas como esses carnais imundos que abrem a igreja para ganhar dinheiro, só estão preocupados com a vida material e não com a vida espiritual, então isso não cabe para eles. Esta palavra de vida espiritual e eterna não serve para eles. Só serve para o povo de Deus que ainda não subiu em púlpitos, ainda não foi levantado por outras carnes como eles, como cabeças de igreja. Então você que está ouvindo esse ensinamento espiritual, você que está ouvindo esta pregação espiritual, que não subiu como cabeça de igreja, que não impôs a sua mão sobre a cabeça de ninguém para orar, que não se manifestou como principal do rebanho, para você esta palavra serve. Para você esta palavra se cumprirá, se você praticar a verdade e não praticar o pecado e a mentira e iniquidades usando a palavra de Deus, como esse imundo aqui usa para pregar o evangelho da tal prosperidade terrena, que pelo Deus dele, o Deus dele, que é o espírito de Mamon, o usa para pregar a doutrina demoníaca da prosperidade material. Então que isso fique bem claro. Versículo 17 diz assim. Versículo 16 e 17. Nós vamos meditar aqui agora. 16 e 17 eu continuo na Bíblia de papel. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. A Bíblia é bem clara. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Isso se é justo, isso se é verdadeiro, isso se prega o verdadeiro evangelho espiritual e não carnal materialista, usando a palavra de Deus. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. E tem carnal sujo, tem carnal vazio, tem hipócrita de fariseu terreno que fala isso, que os caminhos e os ensinos espirituais da palavra de Deus escrito na Bíblia Sagrada não é reto. Então, se não serve para vocês, para que vocês usam a palavra de Deus como base de suas falsas doutrinas espirituais e dos seus enganos espirituais, usando da palavra de Deus para enriquecimento carnal e materialista? Fica a questão, fica a pergunta.
versículo 18 e 19. Bíblia de papel diz assim: desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Você vê que a Bíblia é bem clara. Só que nunca vão pregar isso, porque se pregarem a morte, se pregarem a maldição, a ira, o castigo espiritual de Deus em suas seitas carnais, materialistas, não fica porque o único foco é o dinheiro, o único foco é as prosperidades carnais e materiais, e não a espiritual. No versículo 19 diz: e convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Isto é para o povo de Deus, que está do púlpito para baixo como membro da igreja. Do púlpito para cima não serve. O juízo espiritual eterno sobre a cabeça de igreja já está determinado. Usou a palavra de Deus como iniquidade para ganhar dinheiro, para viver vida regalada material e não vida regalada e espiritual eterna. A Bíblia é bem clara, o juízo é a morte. Deus os condenará por causa das suas unção de enriquecimentos carnais e não unção para enriquecimento espiritual. Continua os ensinos da palavra de Deus em outro vídeo, em outra aula. Glórias ao Espírito de Deus.